Já que estamos todos em pé, vamos orar? Querido e bondoso Deus, meu Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesse momento para abrir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse congresso, onde 16 países se encontram representados aqui, para que, a despeito das fronteiras geográficas, sejamos uma só família, e não pelo idioma em comum, mas sobretudo pela esperança que se apodera de nós. Fala nosso coração, Senhor, que seja um final de semana cheio de ricas bênçãos dos Teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos amigos, boa noite. Se você está feliz, diga amém. Não, pode ser melhor, são 16 países aqui. Se você está feliz, diga amém. Deus nos reserva alguns privilégios que eu tenho que compartilhar com vocês. Confesso que já apareci aqui em alguns momentos. Bom reencontrar o pastor Amorim, estivemos juntos alguns meses atrás no encontro da Federação dos Empresários, lá junto em Lisboa e Porto. Mas quando me disseram, pastor, o senhor vai para conversar com 16 países espalhados pela Europa, eu fiquei pensando, Senhor Deus, como a família adventista é gigante, amém? Como a família da palavra de Deus é imensa, amém? Não importa de onde você veio, o que importa é para onde nós vamos. E eu confesso a vocês que mistura nesse momento um pouquinho de saudade, porque eu estou longe da minha casa. E vai chegando sexta-feira à noite, nesse horário de pôr do sol, me bate uma saudade, porque afinal de contas é na hora do pôr do sol que a gente está sempre junto em casa. E ali sentado eu fiz uma oração, Senhor, minha esposa e minha filha estão a um oceano de distância. Mas obrigado porque aqui eu estou numa família de filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, por isso o congresso existe. É um congresso que ultrapassa territórios, é um congresso que ultrapassa a distância geográfica e nos aproxima, acima de tudo, na certeza da volta de Jesus. Agradeço o convite, obrigado ao Daniel e toda essa equipe organizadora que com antecedência e muita insistência conseguiram fazer com que a minha permissão para vir aqui acontecesse. Nós temos alguns convites que acabam sendo maiores do que a minha oportunidade de sair da União Central Brasileira. Mas esse final de semana, fiquei muito feliz em estar entre vocês até o domingo. E eu peço a vocês, meus amigos, esqueçam aquela figura que você olha, abraça, pastor, é da TV, pastor é da internet, pastor está lá. Meus amigos, é família. Não se intimidem em vir dar um abraço, porque eu não vou me intimidar em te dar um abraço bem apertado. E até o domingo, nós vamos fazer uma boa amizade para levar até a volta de Jesus. Peço a você nesse momento abrir sua palavra, sua Bíblia. Nós vamos começar com uma história, já temos a imagem na tela. E antes da gente ler a Bíblia, vem comigo, porque é uma história que tem tudo a ver com vocal livre. A gente estava algumas horas atrás conhecendo uma cidade aqui próxima, chamada Chamonix. Está certo ou errado o que eu falei? O brasileiro vai falar Chamonix, mas não é, né? Chamonix, francês é isso? Então tá bom. E fomos ali, passamos mal, 100% do grupo, porque a 3.800 metros de altitude, num teleférico que te leva lá na ponta, faltou oxigênio para todo mundo, e foi divertido a gente sentir aquela vertigem. Mas eu começo contando para você uma história de um jovem, muito melhor do que eu, muito melhor do que a gente que foi subir um pico hoje ali, de elevador e de teleférico. É a história do Michael. Na cidade onde Michael morava, existia um pico, e aqui para vocês da Europa, muito mais fácil entender essa ilustração, uma montanha, e eles chamavam de Montanha da Morte, porque você subiria aquela montanha, e nos últimos metros daquela montanha, o alpinista teria que usar de grampos, de cordas, e todo aquele conhecimento técnico para chegar no topo. A prudência diria, nunca suba no inverno. A prudência diria, nunca suba sozinho. E a prudência diria, jamais suba ao anoitecer. Mas Michael era o melhor alpinista que tinha da sua terra, da sua cidade. E ele decidiu subir a montanha da morte, ao anoitecer, sozinho e no inverno. Seria o primeiro jovem a bater esse recorde da coragem máxima. A história conta que Michael começou a escalar aquela montanha. E grampo após grampo, metro após metro, foi chegando ao topo daquela montanha, e agora a noite despencou, uma nevasca forte, mas ele seria o primeiro a chegar no topo daquela montanha para contar história. Já não enxergava mais nada, era só ele, seu batimento cardíaco e a sua vontade de chegar no topo, quando o inesperado acontece. Um dos grampos que lhe colava na corda, na rocha, perdão, se desprende.
E agora, grampo após grampo, começam a se desprender, enquanto Michael vai vendo o seu corpo tomando velocidade, numa queda sem fim até o chão. Ele grita, ninguém escuta, e ele percebe que inevitavelmente em alguns segundos vai se espatifar no chão e não vai ter história para contar. Ele dá um grito forte na surpresa quando ele percebe que um dos últimos grampos naquela rocha imensa consegue ficar preso na pedra. E agora o seu corpo, ele está balançando para lá e para cá, apenas seguro por uma corda no topo da rocha. Não enxerga nada abaixo, não enxerga nada acima. A escuridão é um abraço que lhe apavora. A neve é forte a ponto dele sentir o gelo no seu corpo. E noite adentro, ele percebe que não tem como sair dali. É nesse momento que Michael então se lembra de um Deus da sua infância, de uma fé que ele tinha no começo da sua história, e a história conta que nesse momento ele dá um grito, naquele vazio espacial do nada, dizendo: Deus, se tu existes, me responda. Silêncio e somente cortado pelo som do vento e da neve. Michael, tremendo em pânico, ele grita de novo: Deus, se tu existes, me responda. E agora uma ilustração que conta que no meio do nada, uma voz foi ouvida. E Michael escutou em alto e bom som, uma voz macia que lhe acariciava no ouvido, dizendo: Michael, você me chamou? E agora Michael, em pânico, gagueja, dizendo: Senhor, és tu? E a voz responde: sim, você me chamou. E agora Michael, afobado, apenas diz: meu Deus, por favor, me tira dessa enrascada, me tira dessa situação, desse problema, vou morrer aqui, me tira disso aqui, Senhor, que eu nunca mais vou negar a fé, nunca mais vou negar as promessas, nunca mais vou negar a palavra de Deus. Alguns segundos de silêncio entre criatura e Criador, e Deus responde dizendo: Michael, você quer sair dessa? Claro, Senhor. Então Deus diz claramente para ele ser compreendido: Michael, você tem na tua bolsa uma faca. Então pega essa faca da tua bolsa e corte a corda. Agora Michael tem um abismo para baixo dele, um abismo para cima dele. Ele apenas olha para Deus e repete: Senhor, não estou entendendo. E Deus agora diz: Michael, pegue uma faca, corte a corda. Duas hipóteses: cortar a corda e despencar no nada, ou continuar a noite adentro para tentar com seu corpo encarar uma noite de neve absolutamente insuportável. Michael pergunta pela terceira vez: Senhor, tem alguma alternativa? Silêncio. Meu amigo, como eu queria contar essa história de um jeito diferente, mas não dá. Porque às vezes exatamente são situações assim que colocam a nossa fé, a nossa promessa, a nossa esperança num tabuleiro de xadrez, onde nós só vemos um checkmate chegando mais perto. Por que às vezes a vida nos dá apenas duas opções e não uma terceira? Corta e despenca, ou continua e congela. Senhor Deus, não tem uma outra maneira de eu encarar a vida? E Deus silencia depois de dizer para você: corte a corda. Eu vim do Brasil para tocar numa ferida da nossa religião, que muitas vezes acaba a nossa energia espiritual, o nosso combustível de vida cristã. E não são poucas pessoas que começam a ver descer mais do que nunca toda aquela energia espiritual que leva você muitas vezes a esvaziar por completo, olhando para você e para a Bíblia dizendo: o que ela me importa? Amados, esse congresso é para a gente refletir profundamente sobre a nossa religião, a nossa fé, a nossa relação com Deus, quem nós somos, por que estamos aqui, para onde nós vamos e o que Deus está fazendo com a gente. A pergunta mais feita no Google não é como ficar bonito. A pergunta mais feita no Google não é como enriquecer. Você sabia que a pergunta mais feita no Google não é nem se Deus existe e onde Ele está?
A pergunta mais feita no Google são duas palavras em português. Como chegar? Acabou. As pessoas querem saber onde já chegam. Como é que elas chegam? Tudo bem que tem muito a ver com destino. A gente quer ir para um país, para uma cidade, e coloca ali no Google como chegar. Mas quando eu vi isso aqui, me causou uma profunda reflexão, porque o que nós queremos saber do mundo é como chegar. E como muitas vezes nós erramos e nos equivocamos quando o assunto é chegar no céu. Amados, o vocal estava comigo 3 semanas atrás, nesse Brasilzão. Eu fui escandalizado com uma notícia que me pegou de surpresa e me deu um soco no estômago. 2 pastores. Eu não vou mencionar religião de maneira alguma, por ética e respeito. Mas 2 homens que se dizem pregar a fé, pregar a verdade, começaram no estado do Pernambuco, lá no Brasil, uma discussão. E um dizia uma coisa de fé, outro dizia outra coisa de fé, um dizia uma coisa de Bíblia, outro dizia outra coisa de Bíblia, e a conversa começou a ficar acalorada, que os 2 perderam a cabeça por completo. A ponto de que essa notícia apavorou o Brasil inteiro. Um dos pastores, num estado de loucura, pegou uma faca e começou a esfaquear o outro pastor. Quando ele se sentiu agredido, temido pela vida, saiu correndo, e não bastasse, num estado de loucura absurda, o pastor agressor ainda pegou uma pedra e esmagou na cabeça do outro pastor. De maneira que ao final dessa discussão, o resultado foi um pastor preso e o outro pastor sepultado. O que é fé? O que é a palavra de Deus? Por que chegamos a esse colapso mental, onde por mais secularizados, racionalistas que sejamos, por mais discutidos que queremos fazer, discussões bíblicas e entender as coisas, meus amigos, eu estou na Europa, eu sei como é a religião aqui, e eu sei os desafios que a gente passa aqui. A Igreja Adventista é mundial, mas ela enfrenta desafios locais, e eu queria exatamente nessa primeira mensagem com vocês, discutir o que acontece quando o assunto é religião. Por que Deus aparece e não responde do jeito que você gostaria? Corte a corda. Aí não dá vontade de esfaquear o próximo. Muitas vezes dá vontade de machucar a própria religião. Num abandono como só aumenta na Europa e em muitos lugares do mundo. O abandono da religião. Abra sua Bíblia. João capítulo 4, versículo 46 a 50. João capítulo 4, versículos 46 a 50, essa é uma história, meus irmãos, que não tem como eu falar outro assunto, se não for esse, para começar o Congresso Europeu de Língua Portuguesa, junto com vocês, porque essa história, para mim, ela me incomoda profundamente. Vamos juntos à Bíblia, João capítulo 4, versículos 46 a 50. Abra sua Bíblia, ou acione o seu smartphone, num aplicativo Bíblia, mas vamos juntos ler a palavra de Deus. Minha Bíblia diz em João capítulo 4, versículos 46 a 50. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu gosto da frase que diz que a palavra de Deus, ela é a única arma que quando atira e acerta o alvo não morre, pelo contrário, ressuscita. A palavra de Deus acabou de contar para nós uma outra história. Um pai escuta no seu quarto do seu filho o desespero dizendo: pai, está doendo, pai, está machucando, pai, está incomodando, pai, que dor. E aquele homem, um homem racional, um homem líder, um homem de poder às suas mãos, um oficial do rei,
percebe que o seu filho está à beira da morte, chama médicos, chama servos, chama soldados, chama todo o poderio romano que lhe estava ao alcance, e ele percebe que o homem que tinha força para mandar matar, não tinha o poder para ajudar seu próprio filho. Um oficial em pânico com o seu filho à beira da morte. O que é que você faz quando tem problemas assim? Aquele homem está em colapso, vai perder o seu filho por uma doença que ele não pode curar. Isso é desesperador. Então um dos seus servos diz, olha, nós escutamos que tem um curandeiro, deixa eu usar essa expressão, um curandeiro, um milagreiro, que passou aí algumas semanas atrás em Caná, uma cidade próxima a Cafarnaum, e parece que ele fez lá um milagre, num casamento, transformou água em vinho. Mas isso aí deve ser o quê? No desespero, quando um pai vê seu filho morrendo, ele não quer saber de nada, né? Aquele homem pega os seus soldados, monta um batalhão junto, sobe nos cavalos e diz, vamos até esse aparente curandeiro, porque eu estou em pânico e meu filho precisa ser curado. Agora imagine a cena. O homem sai de Cafarnaum, eu gosto de mostrar no mapa, e ele atravessa pelo menos 25 quilômetros até chegar em Caná da Galileia. E numa hora quente, escaldante talvez, num verão como esse que estamos aqui, aquele homem chega numa multidão, e quando a multidão escuta os cavalos e cavaleiros de soldados romanos e um oficial, a multidão entra em colapso. Abre-se naturalmente um corredor, e agora aquele oficial pergunta, onde está o curandeiro? A multidão abre um corredor e ali está Jesus. Eu gosto de narrar de maneira muito imaginativa a cena, porque a Bíblia não conta algumas entrelinhas que nós podemos deduzir tranquilamente. Aquele homem olha Jesus e pergunta, será que é ele mesmo? Porque ali estava um homem comum, com uma roupa comum, falando de um jeito comum. E aquele homem percebe que simplesmente perdeu a sua viagem, porque atravessou 25 quilômetros para falar com um carpinteiro. Seus soldados dizem, chefe, vamos embora. Mas ele está acostumado a dar ordem, a mandar. Ele é um homem de decisão. E ele olha para esse desconhecido curandeiro chamado Jesus. E como a Bíblia acabou de nos dizer, ele faz o quê? Ordena. Escuta aqui, desce. Vem comigo. Mestre, vem e cura o meu filho. Até aqui a história é previsível. A partir de agora a história fica incrível. Jesus, Deus, Deus, Jesus. O Messias olha aquele homem. Está no chão, olhando aquele oficial, provavelmente em cima de um cavalo, a mais de 2 metros de altura, com um semblante de quem mandava em Roma. E agora Jesus olha para aquele homem e percebe que ali está um homem sem nenhuma fé. Pelo contrário, com uma chantagem emocional daquele que gosta de ver para depois crer. Jesus poderia desprezar aquele homem. Seus dedos regem o universo. E agora Jesus olha para aquela maçã podre. E eu gosto de usar a expressão da maçã podre. Porque nós vivemos num mundo onde muitas vezes nós rejeitamos as maçãs podres. Se são diferentes de nós, nós mandamos para o lado. Se falam um idioma diferente de nós, nós não queremos. Se tem uma cultura diferente, marginalizamos. Se vem de uma outra religião, ou de uma outra crença, ou até um ateu que chegue pelo nosso caminho, são maçãs podres. O que é isso? Amei a colocação do pastor Ricardo há pouco aqui. É uma maneira de você ver os desafios que nós temos numa Europa, onde se você não entender os diferentes, você nunca vai se igualar na graça de Deus. Meu sermão de amanhã. Mas eu quero que você entenda que Jesus olha aquele homem e vê uma maçã podre. Não cria tanto. Estava dando uma ordem em Deus. Quem é esse homem, né? Meus irmãos, Congresso Europeu, lembra do que eu vou te falar agora? Deus não rejeita maçãs podres. Cristianismo é uma religião que não abandona maçãs podres. Escuta o que eu vou te falar. Deus jamais descarta uma maçã podre, até que Ele encontre dentro dessa maçã sementes que possam frutificar pelo reino da graça. É maçã podre? Tem semente. Em vez de olhar a embalagem, olha o que está dentro da semente. E veja o potencial das pessoas
que diferentes ou semelhantes de cada um de nós são seres humanos. Jesus olha aquele homem e vê, é uma maçã podre, mas eu vejo semente. E aí você conhece a história. Jesus olha aquele homem e fala algo que ele nunca imaginou que escutaria. O carpinteiro, simplório, aquele homem comum, olha para o oficial e sem pestanejar, sem piscar, o olhar petrificador de Cristo atravessa a alma daquele oficial sobre o seu cavalo, e Jesus desmascara aquele homem, dizendo, você veio até aqui, eu sei, mas se você não ver prodígios, se você não ver milagres, se você não ver o encantamento, eu sei que você não vai crer. Soldados se assustam, nunca alguém poderia falar assim com o seu chefe oficial, quanto mais um carpinteiro nazareno simplório. E aquele oficial se estremece, porque vê que naquele momento o olhar de Cristo é muito mais do que natural, ele é sobrenatural, de um homem que lia pensamentos. E agora a mente daquele homem atravessa toda a sua história, lembrando do seu filho doente, ele percebe que se esse homem lê o meu pensamento, quem sabe ele não tenha o poder de curar o meu filho. Não tem como não dramatizar essa cena. O homem desce do cavalo, ele se joga no chão, e ele vai aos pés de Cristo. E que pena que em português, inglês ou francês, não importa o idioma, é só no original bíblico que nós vemos a verdadeira palavra que esse oficial incrédulo passa a usar para Jesus. Na primeira vez quando ele fala, mestre, desça e cure meu filho, é como alguém que manda um escravo lhe obedecer. Mas agora na segunda vez muda o termo original bíblico para mestre. Ele apavora os seus soldados, porque ele usa para Jesus a expressão grega, kurios. Kurios é totalmente diferente de mestre, quando você manda um servo te servir. Ou por educação você fala com o professor, me dá uma nota na prova. Não, agora ele usa kurios. E meus amados irmãos, qualquer lugar do mundo, o grego é o mesmo nesse sentido, quando diz que kurios era uma palavra usada somente para divindades, imperadores e o próprio Altíssimo. Kurios era usado para César, e agora aquele oficial romano está ao chão de um Zé Ninguém, dizendo, César. Soldados não piscam, a multidão se assusta, porque aquele oficial agora está na posição mais humilhante que existe, dizendo, meu imperador, vem curar o meu filho. É o pranto de um pai, é o desespero de uma mãe, de quem sabe o que é ter filhos, e dizendo, meu filhinho está morrendo pela minha incredulidade, esqueça tudo, eu estou beijando o chão agora, comendo poeira, mas vem ajudar meu filho, porque eu percebo que você pode. A história é dramática, que agora você entende o contexto do que eu acabei de ler para você da Bíblia. Jesus olha para aquele homem, e a minha Bíblia no versículo 50 diz o quê? Vai, disse Jesus, o teu filho vive. Amém? Meus irmãos, eu posso não desrespeitar a Bíblia, mas responder você diferente? Amém nada. Como assim, pastor? Vem comigo no cenário agora para você entender a Bíblia. O homem é um oficial. O homem tem uma força extraordinária de poder na palavra. Ele se humilha, ele vai aos pés de Cristo. E agora este Jesus responde para ele com não vou não, vai. Senhor, me tira dessa. Tá bom, corte a corda. Senhor, me ajude a fechar o quebra-cabeça. Se vira. Você está entendendo a gravidade do que Cristo falou para aquele homem que tinha poder para mandar matar a multidão inteira? E Jesus diz, não vou com você, vai que o teu filho vive. Mas Senhor, o Senhor não vai nem vir comigo, tem um cavalo aqui esperando você, trouxe uma cavalaria para lhe acompanhar, são 25 quilômetros até Caná, vem comigo. E Jesus diz o quê? Não vou, vai. Amados jovens da Europa, agora você entende porque aqui na tela tem essa imagem? Porque tudo que a gente quer é conexão. Conectados e desesperados por uma rede de comunicação, nós olhamos para o céu e queremos que Deus se comporte como a internet que a gente procura.
Dizem por aí que se fosse hoje em dia, venderíamos a nossa primogenitura, não por um prato de lentilhas, mas por uma senha de Wi-Fi. Sim? É o tempo que nós vivemos. E agora você entende quando você olha para o céu, e de repente parece que Deus começa a perder a conexão com você, você olha para Deus, me ajude, corte a corda. Deus, vem comigo, vai. Deus, me responda. Se vira, Senhor, posso ir por aqui? Não, não. Esse é o momento dramático quando você espera de Deus algo que você não recebe. Aí eu começo a lembrar da minha vida. Quando eu recebi algo que eu não queria, e o que eu queria, eu não recebi. Estou com 44 anos, não tenho vergonha de dizer minha idade, mas já tive 14, 12, 10, 9 para 10 anos. Eu me lembro quando eu estava na minha infância, começando a adolescência, vida juvenil, meu pai era pastor da Igreja Central do Rio de Janeiro. E naquele período eu estava no meu 5º, 6º ano, ali como juvenil na escola, minha esposa leciona para o 5º ano, eu devia estar nessa idade, mais ou menos, 5º, 6º ano, lá no Colégio Adventista do Rio de Janeiro. Meus amiguinhos todos começaram a ter um presente dos pais, que me obrigou a chegar para o meu pai e dizer, pai, eu descobri qual é o meu presente desse ano. Hoje já é tão comum, a gente vê por aí, mas na época estava vindo com toda a força. Pensa em mais de 30 anos atrás, né? Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei, pai, a minha felicidade depende de uma coisa que eu sei que o senhor pode me dar. É um esporte legal demais. Olhei para meu pai e falei, pai, eu quero um skate. Amém, gostei. Ai, só aqui na Europa, gostei. E meu pai não falou amém. Pelo contrário, naquele tempo, brincar de skate não tinha cotoveleira, não tinha capacete, não tinha joelheira. Era o skate e a boca no chão, né? E você já viu, pelo pouco que estamos juntos, que eu não sou muito calmo, tranquilo e paciente. Assim, né? Sou meio intenso mesmo. Eu me lembro que cheguei para meu pai, o pai olhando o filho que tinha, eu sou o caçula em casa, falou assim, filho, eu acho que skate vai te machucar. Você não vai aguentar muito, não. Eu falava, pai, eu quero um skate. Ele não me dava skate. E sabe o que é pior? Pai é incrível, né? E hoje eu faço a mesma coisa com a minha filhota. Eu querendo um skate super radical para a época, e meu pai me dava um negócio que eu não tinha a menor vontade de ganhar. Eu querendo um skate, e meu pai me dando Playmobil. Não ri. Porque eu ganhava Playmobil de qualquer lugar. Meu aniversário, 22 de maio, está aqui Playmobil de bombeiro, está aqui Playmobil de marceneiro, está aqui Playmobil andando de patins. E eu fui ganhando tanto Playmobil, que até hoje minha filha tem em casa uma caixa de Playmobils que eu guardei da minha vida. E eu falava, pai, o senhor não está entendendo. Eu quero um skate, eu não quero Playmobil. Chegou o Dia das Crianças, que no Brasil é dia 12 de outubro. Meu pai, pastor da igreja, fez umas visitas, chegou ao final da tarde, eu estava em casa, no nosso apartamento no Rio de Janeiro com meu irmão, e de repente meu pai chegou, atravessou a porta, no Dia das Crianças, atrás de uma embalagem, que era do tamanho de um skate, com a cara de um skate, embrulhada de presente como se fosse um skate, que eu voei no meu pai e falei, pai, é o meu presente? Ele disse, sim, filho, é para você, meu querido. Estalei um beijo no pescoço do meu pai e posso abrir? Claro, meus irmãos, rasguei aquele papel e quando eu olhei, ali eu acabava de ganhar do meu pai, a cidade completa do Playmobil. Eu falava, pai, não é isso, pai. Dezembro, 25 de dezembro, mais ou menos 23 para 24 de dezembro, Rio de Janeiro, nós fomos até hoje lá na Barra da Tijuca, tem um shopping chamado Barra Shopping, e junto ao um supermercado, um hipermercado que vocês conhecem, que é o Carrefour. Me lembro que fui com meu pai, passei o ano esperando o skate, meus irmãos, finalmente cheguei naquele supermercado. Meu irmão mais velho, que hoje é um médico, cirurgião em Campo Grande, lá no Brasil, foi para uma sessão de livros, mais intelectual do que eu. E eu fui direto para os brinquedos. Amados, quando eu cheguei numa prateleira de brinquedos, sem exagero, seria como hoje um skate por 3 euros. Compra um e leva 10. Era uma promoção tão absurda, que eu não vou me lembrar, mas uma coisa assim tão absolutamente barata, que eu olhei o preço do skate, eu corri o supermercado inteiro, eu puxei meu pai pelo braço e falei, pai, vem cá. E eu levei na frente da prateleira de skate. E eu não vi que do lado estava o Playmobil. Ele falou, quer Playmobil, filha? Não, pai, é um skate. Nesse momento, meus irmãos, a história fica dramática. Porque meu pai é fleumático até hoje, está com 72 anos, aposentado depois de 40 anos como pastor dessa igreja, amém?
Ele é uma referência para mim. Naquela época eu me lembro que meu pai, com toda a calma, se ajoelhou e ficou na altura dos meus olhos. E ele ficou assim, pôs a mão no meu ombro, respirou fundo e eu falei, lá vem. Porque eu sou sanguíneo. Meu pai é calmo. Meu pai pôs a mão no ombro e falou assim, com toda a tranquilidade que eu senti, que era uma tranquilidade marcial. Filho, disse o pai, o pai não vai te dar um skate. Eu tentei pela última vez, pai, mas é o meu sonho. O pai balançou a cabeça e falou, filho, o pai não vai te dar um skate. Naquele momento dentro de mim começou a nascer um vulcão, meus irmãos. Pensa assim que foi ficando vermelho. E eu me lembro até hoje que eu puxei do meu coração, destruído, talvez a pior frase que um filho pode falar para um pai. Se a minha filha fala isso, me desmorona. E eu falei para o meu pai. Lembro que eu respirei fundo e meu corpinho infantil soltou uma frase com força que até no Corcovado, no Cristo Redentor, ele escutaria uma criança berrando. E eu falei, pai, o senhor não vai me dar um skate? Ele falou, não, filho. Eu disse, pai, então se você não vai me dar um skate, eu quero um outro pai. O pai me olhou, eu falei, pai, eu quero um outro pai, porque você não me dá um skate. Na época eu não pensei no que eu falei, meu pai abaixou a cabeça, se levantou, desapareceu pelo supermercado e mais de 30 anos depois eu me lembro da minha resposta ao meu pai, se você não me dá o que eu quero, eu troco de pai. Se você não me dá o que eu quero, eu troco de igreja. Se você não me dá o que eu quero, eu troco de religião. Se você não me dá o que eu quero, eu troco de filosofia de vida. Eu troco de empresa, eu troco de trabalho. Se eu não recebo o que eu quero, eu troco. Troco de planeta. Meus amados, dessa história, 2 lições. A primeira, 2 recados. Primeiro, não me deem um skate de presente, tá? Sempre quando eu prego essa história, no final alguém me dá um skate. Eu tinha mais de 12 skates em casa. Até um período eu falei, não vou deixar mais me dar de skate. Estou pensando aqui na Europa em mudar de esporte. Em vez de skate, eu vou querer um jet ski. Segunda lição dessa história. Cuidado. Porque quando você não recebe o que você gostaria, começa a vir a tentação da secularização absurda de um ateísmo que prega para você, Deus não existe, ou tem um outro Deus, se você espera que ele venha e ele diz vai, ou você espera que ele te tire dessa e ele manda cortar a corda, aí você fica cada vez mais sem combustível, e o desespero espiritual é para todo mundo, meus irmãos. Nas redes sociais eu vejo uma juventude no Brasil, na Europa e no mundo perguntando, cadê Deus se ele não me responde do jeito que eu gostaria? Só que agora fiquem pasmos comigo, porque eu narrei para vocês de uma maneira negativa, mas você sabe como acaba essa história que eu acabei de ler para você. Aquele oficial ouve de Jesus uma palavra, vai. Os seus soldados querem matar Jesus, porque é um desrespeito com o meu chefe. E aquele homem ouve Jesus falando, ele dá as costas, volta para o seu cavalo, sobe em cima da sua montaria ali, e ele volta para Cafarnaum. Porque a minha e a tua Bíblia acabaram de dizer para mim e para você o quê? Que aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu. Irmãos queridos, aquele homem volta para Cafarnaum. E eu gosto de imaginar a cena, os soldados não ousam falar com ele, estão quietos. O que aconteceu com o nosso chefe? Se acovardou perante um carpinteiro. Mas aquele homem continua os 25 quilômetros até Cafarnaum. E quando ele vira a esquina da sua casa, o que acontece? Os seus servos vêm correndo, afobados. Chefe, 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 você não sabe o que aconteceu. E aquele homem apenas pergunta, que horas? Porque os servos dizem, o teu filho estava parado, quase morto, em coma na cama. Aquele cheiro de sepultura na tua casa. E de repente, ele deu um pulo e está brincando na sala, está brincando com os cachorros da casa. E aquele chefe pergunta, que horas? Vamos imaginar? 1h02 da tarde. O exato momento quando Jesus disse que palavra? Que palavra? Vai. Amados irmãos, Hebreus 11:1 diz para mim e para você, fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem.
Esqueça tudo que eu lhe falar nessa primeira noite com vocês. Esqueça tudo que eu lhe falar a partir de agora ou falei até agora. Mas não esqueça o que eu vou te falar nesse momento. Meus amados irmãos, aqui na Europa, vocês vivem o centro das atenções de um diabo, querendo cada vez mais desmontar a fé. Mais de 250 vezes a palavra fé aparece na Bíblia. 6 vezes no Velho Testamento, 250 no Novo Testamento. Fé aparece na Bíblia inteira. E eu queria discutir com vocês essa palavra tão pequena com apenas 2 letras e tão absolutamente mal interpretada. Obrigado. Para que você entenda nessa noite comigo que você e eu, nós não estamos precisando de mais fé. Nós precisamos de uma fé mais profunda. Fé profunda é o que Hebreus nos diz. Talvez você não veja, mas você crê. Talvez você não enxergue, mas Deus manda cortar corda. Talvez você não entenda, mas Deus não vai. Ele diz, pode ir. Você está entendendo como é difícil a gente mostrar para uma humanidade que às vezes não é a quantidade de fé que muda um Deus, como se o nosso dízimo fosse mudar os planos de Jesus, como se fosse colocar uma moeda numa máquina de refrigerante e você recebe o lanche que você pediu. Isso não é religião, meus irmãos. Você não vê na Bíblia um lugar que diz, dê tudo e você vai ganhar tudo nessa terra. E é por isso que não é fé profunda. Porque se há um lugar do mundo que pergunta de onde fomos, de onde somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, é aqui na Europa. E amada igreja, quero dizer a vocês, por tudo que é mais sagrado na Bíblia, a Bíblia tem um começo, Deus criou eu e você. A Bíblia tem uma verdade, Deus morreu por eu e você. E a Bíblia tem uma promessa, Deus vai voltar para mim e para você. Amém? Aí você está entendendo porque que nós queremos descobrir coisas. Eu quero dizer para você nessa noite, aguenta um pouco mais. Não espere que Deus seja para você o que você espera que Deus seja. E eu gosto dessa definição e ilustração que diz, religião não é um restaurante. Às vezes queremos que Deus seja para nós um garçom. Deus é um garçom. Deus, está aqui o meu menu, me entrega o cardápio que eu pedi. Então eu quero batata frita, lanche, eu quero suco. Não, eu quero carne bem passada, mal passada. Senhor, eu quero só lasanha de hoje. Senhor, como se você fosse para Deus pedir o cardápio divino e Deus é o garçom que lhe serve. Amados irmãos, religião não é um restaurante. Deus não é um garçom. Deus, Ele é nutricionista. Um nutricionista não dá o cardápio que pede. Um nutricionista dá a dieta que lhe faz bem. Amém? Igreja é hospital. E no hospital você recebe a receita para curar a tua doença. Não recebe a comida do cardápio que você pediu. E é por isso que quando a gente pensa em religião e fé, eu quero ler com vocês o que está escrito no livro Caminho a Cristo, página 105. Vejam comigo, meus irmãos. Caminho a Cristo, página 105, que diz, nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Eu fico confortável em falar esse sermão aqui na Europa, porque às vezes você quer encher uma igreja, põe uma faixa lá fora, milagres são vendidos, venha para cá que o sobrenatural acontece. E aí você vê que aqui não é assim. Evidência, meus irmãos, é o que você vê na palavra de Deus, um livro que transforma a vida. Evidência é o que você vê nas profecias, um Deus que conta o seu amor de maneira racional e calculista no tempo do universo. Evidência é um congresso como esse que eu vejo jovens aqui, vindo de vários lugares dessa Europa, você que tinha trabalho, alguém que me falou, pastor, peguei meu carro, andei 1000 quilômetros para chegar aqui, estava em Portugal e vim dirigindo. Falei, Senhor Deus, por que você veio aqui? Porque para mim, o coração humano tem um buraco que só Deus preenche, e para mim isso é uma evidência. E você está pronto para viver essa evidência ou você quer enxergar, quer ver, quer sentir, quer experimentar, quer Deus um tubo de ensaio? Toma cuidado. Revista de maior circulação do Brasil, alguns anos atrás, trouxe na sua capa uma matéria que me apavorou, dizendo, os pastores show, religiões show. Onde você pula, você salta, você escala a parede, você vê fumaça, você vê um desespero, as pessoas se desesperam e como se fosse numa aeróbica, voltam para casa relaxadas e tranquilas depois de uma academia religiosa. Uma musculação, uma aula de ginástica religiosa.
Tenho medo disso. Porque tem pessoas fazendo negócio com Deus. Tem pessoas apresentando um mundo religioso que não deveria ter. Eu quero dizer para vocês, você está aqui porque você sabe que existe algo mais profundo na palavra de Deus. Não brinque com Deus. Um escritor chamado Augustus Nicodemos escreveu uma frase que me surpreendeu poderosamente algumas semanas atrás. Até escrevi nas minhas redes sociais sobre isso. Ele dizia, quando Judas foi possuído pelo demônio, quando Judas foi possuído pelo inferno, quando Judas se deixou envolver pelas trevas, Judas possesso, não babou, não gritou, não saiu tremulando por aí, não teve uma força sobrenatural de bater em bancos, Judas não ficou gritando ou falando loucuras por aí. Quando Judas foi possuído pelo inimigo, ele apenas saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Fé profunda. Irmãos queridos, uma escritora do mundo evangélico, Ellen White, escreve no seu livro Evangelismo 594, Satanás apresentará numerosos milagres para confirmar a fé barata daqueles que dependem desse tipo de prova. Tem universitários aqui, jovens. Se quer ver? Satanás vai fazer isso para você. Se a tua fé barata depende de você ver alguma coisa, ele faz. Agora, a fé profunda é um povo que diga, eu sou cortado pela palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. Isso aqui está acima do que qualquer pessoa fale, mostre. Isto aqui é o que nos torna um povo remanescente que diz, Jesus vai voltar, não porque o pastor fala, não porque o presidente fala, ou porque a televisão fala. Jesus vai voltar porque a Bíblia diz. Meus irmãos, eu não sei se o Santo Sudário é mesmo o manto que envolveu Jesus. Eu gosto de ler sobre isso. Pode até ser. Minha fé não depende disso. Meus irmãos, eu não sei se a nebulosa de Órion emite sons coloridos, como dizem por aí os cientistas, que é um mistério. Cremos que ela tem algo especial, pelo próprio Espírito de Profecia que nos diz. Mas eu não dependo minha fé da nebulosa de Órion. Estamos na Europa, um sonho que eu tenho é conhecer a Turquia. Em tantos países não conheço. Dizem que lá na Turquia existe um monte que é o Ararat, e já foi visto até umas madeiras lá no meio da neve eterna, a arca está lá. Eu não sei. Pode ser. Eu não dependo da minha fé, da arca de Noé, está hoje lá no Monte Ararat, que vai ser descoberto em cadeia nacional de televisão. Cuidado para você não depender da tua fé apenas quando dizem, olha o decreto dominical, olha as coisas sobrenaturais, as coisas sensacionais, e nós ficamos cada vez mais acostumados em estímulos. É uma mensagem racional. Porque se você quer ver para crer, pode ter gente guiando você, que é tão cego quanto você. Não me diga que a emoção, ela é forte o bastante para ser mais importante do que a razão. Razão é profecia, razão é Bíblia, razão é folha sagrada, razão é olhar nessas palavras inspiradas por Deus. E até eu pergunto, será que se Deus aparecesse mais, mudaria alguma coisa? Poxa, pastor, realmente na Europa, lá no Brasil, não estamos vendo tantas coisas que Deus fazia lá nos tempos bíblicos e nos pioneiros. Só uma ilustração. Uma igreja extraordinária. E olha agora, hein? Pasme, porque essa igreja é verdadeira, real. Uma igreja onde o culto é extraordinário. O culto tem chão tremendo. O culto tem um púlpito saindo fumaça. Num calor como esse, era só o pastor orar que entraria um vento bem geladinho, feito um ar-condicionado pelas janelas dessa igreja. Ou no inverno que vocês têm aqui, que eu fico imaginando a neve, era o pastor orar que aqui de trás do palco viria um vento bem quente, deixando todo mundo na beira de uma lareira. Pastor, que igreja é essa? Fome. O pastor olhava para o céu e caía comida do céu. Sede. O pastor olhava para o piano e era só falar ou bater nas madeiras do piano, que o piano jogava água para as pessoas. Pastor, o senhor está imaginando muito. Não estou não. Quer mais? Moças, mulheres, solteiras. Ai, não sei se eu gosto do Pedro ou eu gosto do João. Procurasse o pastor, gente. O pastor tinha uma gravata.
que piscava. Piscava uma vez, é o Pedro. Piscava 2 vezes, é o João. Piscava 3 vezes, não vai achar ninguém. Pastor, não brinca. Não estou brincando. Essa igreja está na Bíblia. E vocês sabem que o fim dessa igreja, é o fim dessa história dessa igreja, é o fim do povo de Israel, que via o mar se abrindo, e 1 hora depois, já não cria mais em Deus porque não tinha carne. Carne do céu, não cria porque não tinha água. Tinha água, não cria até ver o Urim e o Tumim do sacerdote. Não cria, o povo de Israel via o tempo todo o sobrenatural. E nem por isso acreditava. Ou seja, meus irmãos, fé profunda é mais do que você vê para crer. Se vires prodígios, se não vires milagres e prodígios, não vão crer, não é? É a frase de Jesus para aquele oficial e para nós incrédulos dessa noite. A história do Michael tem um final. Michael não cortou a corda. Pelo contrário. A história diz que Michael decidiu entrar noite adentro, como aquele alpinista que despencou lá de cima e não sabia o que tinha abaixo nem acima dele. Ele não cortou a corda, pelo contrário. Ele tentou encarar a noite adentro, achando que seu corpo resistiria a uma das maiores nevascas do seu país. É uma ilustração, mas a história conta que Michael não resistiu. Michael não foi encontrado por aquela noite inteira. E no dia seguinte, pela manhã, os oficiais de resgate daquela montanha da morte iam buscar mais um corpo de um jovem alpinista. Michael não aguentou. Congelado, morto. Trouxeram o corpo de Michael, junto com suas roupas, apetrechos e mochila. A faca dentro da mochila. A história conta que os bombeiros voltaram com o corpo de Michael. E o que era mais um resgate, infelizmente, comum naquela montanha da morte, se tornou incomum por aquilo que os bombeiros falaram. Algo que eles nunca tinham visto. Não porque tinha o corpo de um jovem pendurado por uma corda a centenas de metros grudada naquela rocha, balançando como se fosse um pêndulo de um cadáver. Mas disseram os bombeiros, o que nos assustou não era a distância daquela corda pendurada na rocha e o cadáver desse jovem, mas o que nos assustou foi que o corpo desse jovem flutuava no ar a pouco mais de 1,5 metro do chão. É só uma história. Mas é uma história que diz para mim e para você, não é porque você não enxerga que você não obedece. É uma história que diz para mim e para você, quando você olha para o céu e não tem respostas, corte a corda, porque você não se espatifa no chão, corte a corda, porque você não se arrebenta no piso, corte a corda, porque você não vai se machucar no solo, corte a corda, porque você cai no colo de Jesus. E a Bíblia tem homens e mulheres que cortaram a corda dizendo, eu creio, mesmo que ninguém mais crê. É uma Esther dizendo, eu vou. É um João Batista em luta dizendo, será que ele é o Messias? Porque eu não tenho certeza, está doendo essa luta de fé. É um Sansão usando sua última força para dizer, meu Deus, eu creio, nem que custe a minha vida. A Bíblia é cheia das lutas de homens de Deus, que foram homens com as suas lutas de fé por uma fé mais profunda. Você não é o único sofrer, você não é o único lutar, você não é o único estar num vale do Jaboque, onde você diz, Senhor, será que é isso mesmo? A gente vai chegar. A gente vai chegar junto, amém? Vai passar. É a última história. Mas eu tenho que contar para você. Porque de todas as imagens que eu estou mostrando para você nessa mensagem, vou mostrar para você até domingo, a próxima imagem é a mais importante para mim. É esse pedacinho de céu que cabe no corpinho de uma criança de 10 anos. A Thalissa nasceu uma década atrás, fez 10 anos, dia 11 de junho desse ano. Sou louco por ela. Eu e minha esposa demoramos 7 anos para ter a Thalissa. Quando eu peguei ela nos braços, a vida muda de vez. Eu sempre digo por aí que
eu não sou pai coruja, eu não sou pai possessivo, eu não sou um pai dominador, nem protetor demais. Mas por tudo que é mais sagrado no mundo, que Jesus volte antes da minha filha dar um beijo em alguém que não seja no papai. Quando eu peguei a Thalissa nos braços, meus irmãos, eu falei, agora eu estou descobrindo o que é ser um pai coruja. Mas eu não quero que vocês fiquem com esta imagem da minha filha, tirada algumas semanas atrás. Quando a minha filha nasceu, a imagem que eu guardo até hoje no meu coração é exatamente essa. Agora os pais vão entender aqui. E não vem com esse papinho de que, não, pastor, comigo também foi igual. Você nunca vai saber. Porque eu era naquela época um dos gerentes da TV Novo Tempo, morava em Jacareí, vivia nos estúdios o tempo todo, e me lembro até hoje quando a Thalissa nasceu, era uma vida muito difícil ali, onde não tinha muito tempo para as coisas, e eu falava assim, Senhor Deus, que linda, só que a Thalissa nasceu com um problema, meus irmãos. Ela não parava de chorar. Tanto é que quando ela nasceu, é normal, né, a criança sai do útero materno e o médico dá uma palmadinha para chorar. A Thalissa saiu do útero da minha esposa, eu estava vendo aquele momento, e ela não chorou. Porque ela já saiu com o olho aberto assim, ó, e respirando. E ali o médico falou assim, meu amigo, essa já nasceu ligada na tomada. Não sei se foi profecia ou foi maldição. Porque, meus irmãos, nos primeiros dias, ela só chorava. Impaciente, inquieta, ela só chorava. Fui num pediatra, fui com a minha esposa, só chorava. Fomos um mês, não conseguia dormir. Mulheres, vocês vão entender. Minha esposa chegava a acordar de 7 a 8 vezes numa única noite, com a Thalissa que chorava a cada meia hora, a dormir um pouquinho e voltava a chorar. E eu não tinha muito tempo em casa, falava assim, não tem como, gente. Fomos em outro pediatra, e aí vinham os conselhos, amigos queridos, muda a fralda, muda a pomadinha, muda o berço, é refluxo, é um jeitinho, massagenzinha. Não me venha com um segredinho, porque tudo nós tentamos. 6 médicos pediatras nós fomos. Aí um dia eu falei assim, Ellen, nós vamos cortar a Thalissa. E nós vamos num cirurgião, porque ela vai parar de chorar. E nós procuramos o melhor cirurgião pediátrico da região onde nós morávamos. Nem fazia parte da cobertura de seguro que nós temos, médico hospitalar da igreja. Eu paguei do bolso, falei assim, olha, esse médico vai ter a resposta, porque se tiver que fazer uma operação na minha filha, vai fazer uma cirurgia, mas ela tem que parar de chorar. Meus irmãos, eu me lembro hoje, eu e minha esposa com a nossa filha chorando no braço, fomos em direção ao consultório dele. Um senhor de cabelos brancos, um olhar sereno, abriu o consultório e falou assim, pois não, pai e mãe? Ai, aquele sorriso que me dava um desespero. Eu cheguei, só coloquei no braço dele assim, empurrando assim, toma aqui, ó. Doutor, o que a tua filha tem? Eu falei, doutor, é um carro zero com defeito, saiu da concessionária e não para de buzinar, me ajuda. Ele deu um sorriso que viu o nosso desespero. Eu falei, o senhor é o último que eu estou procurando, o senhor é o melhor dessa cidade. Agora, o que o senhor fizer e mandar fazer, nós vamos fazer. Meus irmãos, naquele momento, aquele doutor pegou minha filhinha e foi para um lado onde tem a cama, com uma divisóriazinha. Thalissa foi ficando quietinha, ele foi massageando, pegando aquelas mãos milagrosas de um médico com mais de 40 anos de experiência. Ele voltou com ela quietinha, segundos depois, eu só olhei para ele em pânico e falei assim, doutor, o senhor sabe o que minha filha tem? Ele sorriu para mim e falou, sim. Eu sei o que a tua filha tem. Naquele momento, meus irmãos, pensa assim que passou um filme na minha cabeça, eu falei, valeu a pena. Doutor, me diz como chegar porque eu chego. Me diz o que fazer porque eu faço. Me diz o que eu tenho que fazer. Aí ele foi por trás de mim e da minha esposa sentados, a Thalissa agora bem mais quietinha, ele pôs as 2 mãos e braços sobre nós dois, e como um pai falando com 2 filhos inexperientes, ele respirou fundo e falou assim, pastor, que eu me identifiquei com o pastor, ele falou, pastor, eu sei o que a tua filha tem, eu vou te dizer agora. Parou o universo para eu escutar a frase que ele ia falar, e a frase foi épica. Ele respirou pausadamente e falou assim, pastor,
a sua filha chora. Porque a sua filha, ela é um bebê. E os bebês choram. Não ria. Eu olhei para o doutor, eu não entendi, fiquei processando a mensagem, e ele falou exatamente isso. Sua filha chora porque os bebês choram. E aí ele falou a frase que marcou a minha vida para sempre. Pai, disse ele, a sua filha chora porque ela é um bebê perfeito, do jeito imperfeito que a gente nasce nessa terra. Eu ainda não entendi, ele explicou um pouco mais. Tua filha não tem nada. A tua filha apenas é ligada na tomada. Eu falei, de novo, estou ouvindo isso. E ele falou essa frase: vai passar. Você vai chegar lá. Um dia, não vai nem lembrar. Mas agora não tem o que fazer, porque ela não tem nada. Irmãos, eu peguei minha filha naquele consultório, eu comecei a pensar na minha vida, eu me lembro até hoje que nós saímos desorientados, eu e minha esposa, porque a gente não entendia que ia pagar uma fortuna para ouvir um médico dizer, chora porque tem que chorar. Mas a amada Europa, eu não sei quando ela parou de chorar, só sei que um dia, ela estava nos meus ombros, e nessas praias do mundo afora, eu estava brincando com ela, e de repente um filme passou na minha mente, quando eu lembrei, ela não está chorando mais. Quando parou, pastor? Não sei. Quando que ela ficou mais tranquila? Não sei. Viver é viver cada dia o seu presente, onde você tem que entender que você vai conseguir, você vai chegar. Se você tiver essa fé profunda, entenda que o próprio Cristo lá no Getsemane não teve a resposta que ele gostaria, não passou o cálice que ele tanto pedia. Entenda que na Europa ou em qualquer lugar do mundo, você vai sempre enfrentar descrentes no teu caminho. Mas por tudo que é mais sagrado, entenda, você vai chegar, porque Deus diz, vai, que o teu filho vive. Não sei qual o tamanho das suas lágrimas. Dizem por aí, que a gente só sabe o peso das gotas, quando carrega no nosso próprio balde. A gente só sabe as lágrimas, quando a gente derrama as nossas próprias. Você veio aqui, não para ouvir um desfile de mensagens musicais, mensagens pregadas, e assistir como um espectador, um show religioso, não. Eu não viria do Brasil aqui para dizer para você, venha escutar um sermão. Você veio para participar comigo de uma luta sincera, onde às vezes a gente chora, parece que Deus some, mas lembra que quando Deus some, a sua onipotência grita. A gente vai chegar, a gente vai chegar. E a fé profunda desafia você a entender que, onde quer que você esteja, aguenta um pouco mais. Talvez esse final de semana, eu não vou te prometer que vai tudo dar certo, que você vai pegar teu carro, teu avião e voltar para o teu país, e a partir da semana que vem, um milagre, pastor, tudo deu certo. Provavelmente não, porque o diabo sabe que nós estamos aqui, ele sabe o que é CELP, ele sabe o que é a luta de uma igreja em 16 países, dizendo, nós queremos entender um pouco mais a volta de Cristo. Ele sabe disso, mas eu quero dizer para você, montados ou desmontados, arrumados ou desajeitados, com o nosso barco bonito ou arrebentado, a gente vai chegar, porque você veio aqui para ouvir nessa noite, que a gente vai chegar. Vocal Livre vai cantar uma música que é esse sermão. Tudo que eu peço a você agora é esquecer o cansaço, a viagem. Eu também estou 5 horas de fuso. Mas se for possível te pedir nesse momento, eu quero que você escute essa música do Vocal, que é uma declaração de fé. A fé real, a fé que machuca, a fé que às vezes desmonta, a fé que você vê os pedaços da sua vida, a fé que nem sempre vai resolver como você gostaria, a fé que você vai pedir para Deus vir e vai dizer vai, a fé que você não vai ganhar o skate que você sonhou, mas é a fé profunda que nos leva a entender, a gente vai chegar. Fecha teus olhos, deixa essa música falar o teu coração. Por favor, agora é hora de você deixar a música falar.
Se enquanto você estiver escutando essa música de olhos fechados, você tiver essa mesma vontade que eles cantam com tanta vontade, eu vou chegar. Tudo o que eu te peço é que você apenas se coloque em pé, porque eu vou orar com você. Mas eu quero que você só fique em pé, de olho fechado, quando você sentir que essa música começa a fechar em você aquele sentimento de que, Senhor, é fé profunda que eu quero cortar corda, e me ajude a cortar corda, que seja agora, nesse momento. Você fica em pé a hora que você quiser, é o momento de cada um com Deus, mas nós vamos chegar, e nós vamos chegar junto, pão e glória de Deus, amém? Que Deus te abençoe, amém. Longe, avisto a pátria amada, que por tantos dias sonhei, com toda a minha força amei. Longe estão os meus pés de pisarem, firmados em terra segura. Só tenho incertezas e Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar, eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Que agora é possível. Tu és capitão e eu confio que logo chegamos no lar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força. Não, fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir.
terra é o meu lugar. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. E eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir. Eu vou chegar, e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Ainda que demore, Eu vou chegar, mesmo que distante, eu vou chegar, sobre a tempestade, eu vou chegar. Pode aplaudir. É um aplauso sincero e quem sabe o que significa. Estou longe da minha casa, mais longe do que você da sua. Mas agora, mais importante não é de onde eu vim, é para onde a gente vai. Fé profunda. Não espere ver para crer. A gente vai chegar. E esse congresso é para nos lembrar disso, que a gente vai chegar. Posso pedir a você que está sentado, coloque-se em pé, vamos todos terminar com uma oração juntos. Querido e bondoso Deus, bom Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Tua palavra foi aberta numa história, Senhor, constrangedora. Porque são os imprevistos daquilo que a gente acha que sabe, até sermos desmascarados por aquilo que Tu sabes. Senhor, são 16 países diferentes vindo aqui, com um idioma em comum, mas uma esperança ainda mais em comum. O que eu te suplico, Senhor, é que a gente corte a corda, tenha força para ir, se o Senhor disser, vai. E o que acontecer nesse final de semana seja para marcar profundamente a nossa vida eterna. A gente quer chegar, Senhor. Mesmo que o barco se quebre, a gente quer chegar. E que isso fique muito claro no coração de cada um de nós, com teus sims, com teus nãos, com a maneira que a gente entende, ou muitas vezes as angústias que a gente não entende. Mas somos teus filhos, somos tuas filhas. Para sentirmos nesse momento o abraço desse Deus, que diz corte a corda, para a gente cair no teu colo. Nos dá uma boa noite, por todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.